Você abre sua Bíblia comigo, por favor, em Ezequiel, capítulo 37. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um enorme exército. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela sua manifestação nesse lugar e pela sua presença sobre nós nesse lugar. Nós somos gratos, Deus, por aquilo que o Senhor já derramou sobre nós. Nós somos gratos pela sua presença já manifesta nesse lugar. E agora nós pedimos, Deus, que através da ministração da sua palavra, Deus, o Senhor venha sobre nós. Que os nossos corações estejam preparados para receber a palavra, preparados, Senhor Jesus, para receber aquilo que o Senhor deseja ministrar sobre nós, deseja falar sobre nós. Nós somos gratos, Deus, por esse dia, somos gratos por aquilo que o Senhor fez, e esperamos, Deus, a sua manifestação sobre nós, a sua graça, o seu poder em nós, nesse lugar hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao longo da história do povo de Deus, o Senhor levantou vários profetas, e a missão desses profetas era transmitir ao povo a vontade de Deus. Nós temos duas características de dois personagens bíblicos muito comuns, que são os sacerdotes e os profetas. Os sacerdotes tomam do povo e levam ao Senhor, e os profetas fazem justamente o contrário. Eles pegam aquilo que vem da parte de Deus e levam até os homens. Nós temos uma impressão de que o profeta, ele tem uma missão única de pôr a mão na cabeça e dizer: eis que te digo, e revelar algo a respeito do futuro das nossas vidas. Por mais que isso possa acontecer e seja verdade, mas a principal função do serviço profético é pegar aquilo que está no coração de Deus e que Deus deseja fazer e transmitir isso, essas verdades, aos homens. E aqui nós vemos o profeta Ezequiel como um desses homens, e ele tem as visões de Ezequiel são dadas a ele enquanto ele está no exílio babilônico, e o exílio babilônico foi usado por Deus para tratar o seu povo. Então o Senhor, através do exílio, o Senhor permite que esse povo fosse exilado, para tratar com o povo a respeito da terra, tratar com o povo a respeito dos seus corações. E nessa condição de exílio é quando Ezequiel tem as suas visões e tem essa visão. A mensagem de Ezequiel para o povo, e aquilo que está retratado no livro, é uma mensagem que fala a respeito das responsabilidades pessoais dos indivíduos e da responsabilidade coletiva da nação. Então a mensagem dele é uma mensagem sobre essas responsabilidades. Então eu tenho uma responsabilidade como indivíduo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre aquilo que eu faço, e também há uma responsabilidade como comunidade, há uma responsabilidade nossa como povo de Deus. E a mensagem de Ezequiel
é uma mensagem voltada para esses dois focos, para a responsabilidade pessoal e para a responsabilidade coletiva. E essa famosa passagem é usada pelo Senhor como uma metáfora da condição do povo de Deus. Aquele vale, aqueles ossos eram uma representação do próprio povo de Deus, da situação com a qual o povo se encontrava, mas com a intenção de Deus, de que aquilo que Deus faria seria tirar o povo daquela condição de morte e de sequidão e levar o povo a uma nova posição. Essa era a proposta de Deus. Então, em cima dessa passagem tão conhecida, em cima desse texto tão conhecido, a ideia é nós tratarmos sobre as nossas vidas em duas perspectivas, sempre em duas perspectivas. Primeiro, na perspectiva pessoal, a respeito das sequidões pessoais, a respeito daquilo que eu olho na minha vida e vejo que em mim está seco, é um vale de ossos secos. E a segunda perspectiva é a perspectiva coletiva, quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, né, não só essa casa, mas para toda a igreja do Senhor Jesus, e percebemos como a igreja está nesses últimos dias. Então, um olhar, né, que abrange tanto o pessoal, aquilo que só você pode responder, a sua condição, também quanto o que abrange o coletivo. Amém? Você me entendeu até aqui? Só alguns que entenderam? Todos entenderam? Amém? Amém. Senão eu falo tudo de novo. Volta lá, vamos ler de novo. Brincadeira. Vamos para frente. O que acontece então? A primeira coisa que você vai guardar no seu coração. A primeira coisa que a gente precisa guardar no nosso coração a respeito dessas intenções, tanto a respeito dessas perspectivas, tanto a perspectiva pessoal quanto a perspectiva coletiva. A primeira coisa chama-se a intenção de Deus. Deus tem uma intenção. Deus não pegou o profeta, Deus não mostrou ao profeta aquela condição, aquele vale de ossos, para simplesmente jogar na cara do profeta e dizer: está vendo? Esse é o meu povo. É como se eles fossem isso aí, ó. Israel para mim não passa disso daí, ó. Um vale de ossos secos. Para que serve isso daí? Nada. A intenção de Deus ao revelar uma condição que é destruída, ou uma condição que é caída, não é apenas mostrar aquilo e deixar as coisas por isso mesmo. Deus não tem essa intenção de revelar aquilo que está seco na minha vida, seco na tua vida, ou de revelar aquilo que está seco na comunidade e dizer: está vendo? Essa é a igreja. E simplesmente jogar isso, ventilar isso, como se a intenção dele fosse mostrar como nós estamos e o quanto nós somos insuficientes. Nós temos essa consciência, e essa consciência de insuficiência, ela precisa fazer parte da vida do cristão. Nós nunca seremos suficientes diante de Cristo. Nós nunca seremos. Mas a intenção de Deus ao revelar a minha condição, ou a intenção de Deus ao tocar a minha vida em relação a algo, não é simplesmente mostrar a minha sequidão e deixar por isso mesmo. Deus tem uma intenção de vida. Essa é a intenção de Deus. Então, quando Deus mostra uma situação destruída, quando Deus mostra algo, ou quando para você mesmo está muito clara a sua condição, que era o que aquele povo vivia, e para Ezequiel era muito clara a condição daquele povo. Nós estamos exilados, longe da nossa pátria, nós não temos como adorar o nosso Deus. E qual é a intenção de Deus? Destruir, humilhar, amassar, mostrar o quanto eu sou insuficiente, mostrar o quanto eu não consigo? Não, a intenção de Deus é vida. Essa é a intenção de Deus. E Ele está mostrando que de qualquer situação, de qualquer desgraça vivida, Ele pode transformar uma situação assim em uma situação nova de vida. Então a primeira coisa, nós não podemos, ou nós não temos a autoridade de olhar para uma situação, dar ela por morta, como se Deus não pudesse fazer nada a respeito daquilo. Deus sempre tem uma intenção de vida. Então, na perspectiva pessoal, a respeito da sequidão pessoal, eu preciso olhar para dentro de mim,
olhar aquilo que está seco em mim e entender que Deus pode e Ele tem um processo de vida para realizar em mim. E de que aquelas coisas que estão secas, guardadas, caídas, deixadas de lado, elas podem ser reconstruídas, elas podem ser refeitas, somente no Senhor. E na perspectiva que é coletiva, quando nós olhamos para a igreja de Jesus, para tudo que a igreja é nos nossos dias, o que você vai ver? Quando nós olhamos para a igreja no geral, não estou falando agora dessa casa, amém? Eu estou falando no geral, quando nós olhamos para tudo que acontece no meio da igreja, por exemplo, quando você vê estourar tantos escândalos, tantas coisas, tantas pessoas desacreditadas da igreja, desacreditadas desse movimento e do mover de Deus no meio da igreja, tanta gente ferida com a igreja, feridas com liderança. Quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo, nós podemos ter uma sensação de que a coisa está indo de mal a pior e que sempre vai ser assim e que não tem uma perspectiva de melhora. Deus é o dono da igreja. E nós temos que entender, a intenção dele é vida. E por mais que a gente olhe e veja uma situação de inteira sequidão, haverá um povo, haverá um remanescente. Nós não podemos ter aquela mentalidade do profeta Elias, né? Não, eu estou me escondendo aqui, eu estou sozinho. Né? Nós não estamos sozinhos, há um remanescente do povo de Deus. Então nós pensamos sempre nessa perspectiva, sequidão pessoal, sequidão coletiva. E a primeira coisa, Deus tem uma intenção, e a intenção dele é vida, restaurar, transformar, trazer da morte à vida, da sequidão à existência. E ele pode fazer isso. Então eu não sei sobre qual área da sua vida você olha hoje, ou qual área da coletividade você olha hoje e enxerga a sequidão. Mas o que eu quero te dizer é que há um Deus que pode transformar isso, e a intenção dele é justamente essa, é uma intenção de vida. Então, conscientes, quando a gente tem a consciência de que a intenção de Deus é essa, é de gerar vida, a outra coisa que a gente precisa fazer se chama constatações. É o próximo passo. O primeiro passo, Deus quando revela algo, mostra algo, ou Deus quando está trazendo algo, Ele quer vida, Ele quer conserto, Ele quer trazer uma situação morta à vida. E a segunda coisa, nós precisamos, em meio a tudo isso, fazer as constatações. Volta comigo, Ezequiel 37. Agora, você vai comigo lá no verso 2. Ezequiel 37, 2. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então, a partir da ação de Deus de levar o profeta lá, conscientes dessa intenção de Deus com isso, a próxima coisa é constatar. Ele me levou lá, eu andei de um lado ao outro, e eu pude ver, e ele viu duas coisas. O que ele viu? Primeira, pude ver que era enorme o número daqueles ossos. Ou seja, ele viu que não era um probleminha, era um problemão. Não era uma coisa pequena, era uma situação grande. E outra coisa, que estavam muito secos. Ele viu que, além de ser um problemão, não é uma coisa de ontem, é uma coisa antiga, de muito tempo, que se arrasta há muito tempo. Então ele pôde fazer as constatações em cima da situação. Então, consciente da ideia de Deus de trazer vida, a outra coisa é constatar. É olhar para a minha vida, olhar para a coletividade e constatar, e fazer as constatações. Quais são as condições da sua vida? Que tamanho é o problema? E de quanto tempo é? Essas foram as constatações que o profeta teve a condição de fazer. Ou seja, nós todos precisamos de um diagnóstico da situação. Agora, diagnósticos, eles não podem ser feitos apenas com um olhar. Você não vai no médico, senta lá no médico, né, sei lá, vai no clínico geral, e você senta na frente dele,
doutor, eu estou precisando de um check-up. Aí ele olha, pede para você ficar em pé e fala, não, tá bom. O colesterol ruim está alto, só olhando para você. Isso não acontece isso. Ele só pode dar um diagnóstico em cima de ferramentas, em cima de números, em cima de gráficos, em cima de situações. Ele precisa de informações. Ou seja, nós da mesma maneira, nós só vamos tirar e ter um diagnóstico da situação, um diagnóstico de como nós estamos, ou seja, nós só vamos conseguir fazer as constatações a respeito de nós mesmos e da coletividade em um lugar. Só tem um lugar onde vai ser possível fazer as constatações, fazer esse diagnóstico, ter a condição de olhar e entender uma situação, que se chama presença e relacionamento com Deus. É só nesse lugar onde nós vamos ter essa condição. É só no relacionamento com o Senhor e no relacionamento com a igreja, com os irmãos, com a coletividade. É só aí, é só nesse lugar que nós vamos conseguir fazer as constatações. Os diagnósticos ao nosso respeito são feitos dentro dos muros da comunhão com o Senhor. Tem um texto, Provérbios capítulo 4, verso 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai nascendo até se tornar dia perfeito. Quando nós pensamos em escuridão na Bíblia, nós estamos falando de um período de falta de revelação, falta de conhecimento, falta de entendimento a respeito da vontade de Deus. É por isso que tem aquele outro texto: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Choro dura de noite, dura quando não há revelação da parte de Deus, quando não há entendimento do que Deus tem para nós. Mas a alegria vem quando o sol da justiça raia pela manhã. Amém? O texto de Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ou seja, é como o nascer do dia. O sol vai nascendo e à medida que o tempo vai passando, cada vez ele brilha mais, até se tornar dia perfeito. Ou seja, quanto mais o tempo vai passando e a caminhada vai acontecendo na comunhão com o Senhor, mais luz virá sobre mim e melhor condição eu terei de fazer os diagnósticos ao meu respeito. Então só é possível diagnosticar na comunhão com Jesus, com o Senhor. É perto da luz que eu vou ter condição de ver como eu estou e fazer esses diagnósticos. O Senhor Jesus, quando Ele escolhe ali os homens que vão caminhar com Ele, Ele escolhe 12 ali homens totalmente improváveis, inteiramente improváveis. E não tem nenhum lugar dos evangelhos em que, depois de fazer o seu ministério, Jesus agora vai orar e vai dizer: olha, agora eu vou orar por vocês, e vocês vão estar prontos, inteiramente prontos, tudo resolvido em vocês, para vocês construírem a igreja. Então ele põe a mão na cabeça da galera, ora com eles e pronto, aqueles homens estão preparados. Não tem nenhum texto que a gente acha isso. Onde o caráter daqueles homens foi sendo forjado? Na convivência. É na convivência, é no dia a dia ali com Jesus, é convivendo com Ele, é errando e vendo o mestre corrigir. Pedro precisou escutar da boca do mestre: cala-te, Satanás, quando ele falou uma coisa errada, uma coisa que não convinha, algo que não era verdade. Então, é no relacionamento, aqueles homens foram sendo forjados ali, ou seja, onde que é possível fazer esses diagnósticos e verificar a profundidade da minha insuficiência, ou a profundidade da minha sequidão, no relacionamento com o Senhor. É vendo Ele que verei quem sou, é enxergando Ele que eu vou poder enxergar quem eu sou. Então a primeira coisa, entendendo que a proposta de Deus é vida. A outra coisa é fazer o diagnóstico. Você pode, junto comigo nessa noite, fazer esse diagnóstico? Olhar para a sua vida. E em Jesus, perguntar para Ele, que Ele te faça enxergar a profundidade da sequidão, o tamanho do problema. Você tem essa condição? Tem coisas que nós já sabemos, ao nosso próprio respeito. Tem coisas que nós já vivemos há muito tempo, e nós sabemos o tamanho do problema.
o tamanho da sequidão. Mas eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui essa noite para ministrar vida em nós, para que algo comece em nossas vidas hoje, e Ele vai ministrar isso sobre nós. Amém? Em terceiro lugar, depois de entender a intenção de Deus, depois de fazer o diagnóstico, agora a gente parte para um terceiro ponto. Ezequiel capítulo 3, verso 3. Nós vamos agora entender uma coisa chamada dependência participativa. Parece uma contradição, mas vamos entender que Ezequiel 37, 3. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Quando Ezequiel responde isso, só tu o sabes, Ezequiel está reconhecendo que, por métodos humanos, jamais seria possível aqueles ossos, naquela condição, tornarem a viver. Ele está olhando aquilo ali, e quando ele fala: Senhor, tu sabes, a resposta dele é a seguinte: Jesus, Senhor, se tiver alguma condição para que esses ossos aqui se tornem uma coisa viva, só tu sabes. Ou seja, não há outra forma, não tem como eu entender ou eu olhar isso aqui, não dá para fazer nada da perspectiva humana. Se tem jeito, é o Senhor que sabe. Isso se chama dependência. Então, o profeta reconhece: eu não posso, pelos meus próprios esforços, ou pela minha própria sagacidade, inteligência, capacidade, conhecimento, resolver esse problema. Não tem jeito. Não há. E aí, qual que é a postura de Deus? Beleza, Ezequiel, você viu, então senta lá, que agora eu vou te mostrar o meu poder agindo sobre os ossos. Você falou muito bem, só eu que posso fazer mesmo. Essa não foi a postura de Deus. Muito bem, Ezequiel, está certinho, você viu, os ossos estão sequíssimos mesmo, não tem como acontecer se não for pelo meu poder, mas tem uma coisa: quem vai profetizar é você. Profetiza. É uma dependência participativa. A situação está complicada? O problema são ossos sequíssimos, mas Ezequiel, você vai abrir a sua boca e profetizar. O poder é meu, quem vai fazer sou eu, é através do meu poder, mas é você que se levanta e que fala e que profetiza e que dobra os joelhos e que ora. Você participa. Não é uma dependência que a gente é contemplativa, a gente senta lá e vê Deus fazer a obra. Não vai acontecer. É uma dependência participativa. Nós dependemos do poder de Deus, mas aquilo que o homem consegue fazer, ele precisa fazer. Ele tem que fazer. Então, reorganizar os ossos, colocar osso com osso, trazer aquilo ali à vida, não era possibilidade para Ezequiel, mas profetizar era. Cantar, gritar ali, ossos secos, isso era possível que o profeta fizesse. Então, dentro da sua condição de sequidão aí, o que é possível que você faça? Você tem que fazer. Não é o seu pastor, amém? É você que tem que fazer. Tem coisas que nós temos que decidir, senão não vai mudar. Elas não vão mudar. Mas Deus tem o poder, sim, Ele tem. Mas Ele quer fazer? Sim, Ele quer. Mas você tem que ajudar. Tem coisas que é só você que faz. Isso já foi dito aqui outras vezes, mas deixa eu repetir. Quando Jesus chega lá e vai ressuscitar Lázaro, ele chega e diz: tira a pedra, por favor, de frente do túmulo. Eu acho que a história ficaria super mais legal se ele chega com o poder da mente, ele arrasta a pedra e fala para Lázaro: vem para fora, entendeu? A história ia ficar muito mais empolgante. O cara chegou aqui com o poder da palavra, a pedra rolou sozinha, né? Já viu o X-Men, né? Com o poder da mente, rola a pedra, fala: venha lá. E a história não ia ficar mais pomposa? Muito mais pomposa. Mas ele chega lá, ele vai ressuscitar o morto. Os homens não têm condição de ressuscitar o morto,
Mas os homens têm condição de tirar a pedra da frente do túmulo. Tirem a pedra para mim, fazendo um favor. Isso vocês dão conta. Tirou a pedra, agora comigo, ressuscitar comigo. O que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer. Nós precisamos fazer. O vale vai se transformar em grande exército, mas quem vai profetizar é você. A sequidão na tua vida, a sequidão do teu casamento, da tua família, pode se transformar em uma grande obra de Deus. Pode reviver, mas quem vai profetizar é você. Não existe dependência contemplativa. Senta lá, Ezequiel, observa muito bem, que você vai ver agora Deus fazer. Não, a dependência é participativa. Deus podia ou não podia sozinho tirar aquele povo do Egito? Podia? Claro que podia. Moisés, você vai lá e faz, e fala. Deus podia ou não podia sozinho acabar com o mundo inteiro, fazer de novo com água, com chuva do jeito que ele quisesse? Podia. Noé, tu vai fazer uma arca, vai pôr os bichinhos lá dentro. Podia. Mas a dependência é sempre participativa, sempre haverá a nossa parte no processo. Amém? Depois, em primeiro lugar, eu entendo a intenção de Deus. Em segundo lugar, eu faço o diagnóstico. Em terceiro lugar, eu participo do processo. E aí sim, eu vou começar a enxergar as coisas entrando em ordem. As coisas começando a ir para os seus lugares. Ezequiel 37, verso 7. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Eu olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Aquilo que estava completamente bagunçado. Quando você entende a intenção de Deus, quando você faz o diagnóstico, e quando você participa do processo, a coisa começa a entrar no lugar, nos eixos. Os ossos foram, quando ele começou, e eu quero que você, eu sempre, penso na minha cabeça, penso um cara lá no cemitério, andando em meio aos túmulos e dizendo, ossos secos, levantem-se isso é coisa de maluco. Mas depois que você entende a intenção de Deus, depois que você faz o diagnóstico, vê o tamanho do problema, e depois que você decide se levantar e participar da solução do problema, fazendo aquilo que Deus pediu para ser feito, não interessa o que foi o pedido de Deus. Pensa Ezequiel falando para um monte de ossos secos. É como se estivesse falando sozinho, como se estivesse maluco. Mas ele começa a dizer, e aí ele começa a ver as coisas entrarem nos eixos. E é essa parte a gente fica muito feliz. Ó Deus, como eu quero ver as coisas que estão secas na minha vida e também na coletividade entrarem no eixo. Mas elas só entrarão no eixo quando nós entendermos as coisas que vêm antes desse processo. A intenção de Deus, fazer os diagnósticos, mas principalmente, porque a intenção de Deus, a gente sabe que Deus tem vida. Fazer o diagnóstico também não é muito difícil, a gente sabe as condições dos problemas. Agora, levantar e fazer a nossa parte, geralmente isso é um pouco complicado. Porque isso vai exigir de nós fazer coisas que às vezes não são comuns. Não é comum ficar gritando para um monte de ossos secos. Não é comum. Nós vamos ter que fazer coisas que não são comuns. E isso vai nos tirar da nossa zona do conforto. Vai nos colocar em outro lugar. Mas a consequência é que as coisas vão começar a entrar no lugar. Osso com osso. E a coisa vai começar a se formar. E você, em meio àquele problema, vai começar a enxergar ordem. Amém? E depois, Ezequiel estava diante de um exército. Mas diante de um exército de defuntos. Não tinha vida neles. Eles estavam mortos. Então, o Senhor vai dizer para ele. O Senhor vai dizer, olha, profetize de novo. E o Espírito vai entrar sobre eles. Deixa eu dizer uma coisa, tanto da perspectiva pessoal, quanto da coletiva. Agora você tem um exército ali, cada osso está no seu lugar, tem tendões, carne, tudo certinho. Estrutura. Mas não adianta estrutura sem vida.
é só um monte de defunto, não serve para nada. Assim como os ossos não serviam, agora a diferença é que está mais bonitinho, mas continua não servindo. Está tudo morto. Então, a estrutura é uma bênção. E às vezes nós passamos, da perspectiva pessoal, a nossa vida inteira querendo oferecer para as nossas casas, para os nossos filhos, estrutura. Nós nos matamos para oferecer para os nossos filhos estrutura. Boa casa, bom ensino, boas roupas, o melhor, o que eu não tive na infância, e isso e aquilo, e nos esquecemos do mais importante, o que gera vida. O que vai manter a nossa família viva. Na perspectiva coletiva, quando a gente olha para uma igreja tem uma estrutura. Mas não adianta nada uma melhor igreja, a melhor estrutura, a melhor localização, os melhores equipamentos, o melhor. Se não tem vida. É defunto. Não serve para nada. Então nós precisamos começar a pensar nisso. O que é o mais importante? Vida. Então ele começa a profetizar. E o vento que soprava dos 4 cantos enche aquele lugar. E aquele exército acordou. Vivo. Agora sim. Agora a obra estava completa. Nós não podemos fazer nada, independente da estrutura que temos, do conhecimento, da experiência, sem o Espírito de Deus. Mateus capítulo 10. Jesus ora sobre os seus discípulos, abençoa aqueles homens, vocês vão fazer a obra, vão expulsar demônios, vão curar as pessoas, os discípulos vão. Olha, eles passaram tempo com Jesus, eles aprenderam com o Mestre, eles estavam aprendendo ali e vendo o caráter do Filho de Deus. E teve uma hora que o Filho de Deus orou sobre eles, vão pregar, vão de casa em casa, ali quando ele comissiona os discípulos. Mateus capítulo 10, esses homens vão. Depois eles voltam alegres, Jesus, foi muito legal, a gente orou, as pessoas foram curadas, os demônios foram expulsos, muito bom. Jesus morre, ressuscita, vai voltar ao céu, e agora ele tem um time ali desses homens. E qualquer um que olhasse ia dizer, esses homens estão prontos, eles têm experiência, eles conviveram com o Mestre, eles já sabem até como fazer, o Mestre os ungiu, através da oração deles acontece cura, libertação, esses homens estão prontos, preparados. E aí Jesus fala o que para eles em Atos 1? Não saiam daqui, até que do alto vocês sejam revestidos. Porque eles tinham experiência, eles sabiam como fazer, eles estavam empolgados, mas eles não tinham o Espírito ainda dentro deles e neles para agir. Então muitas vezes nós estamos preparados, estrutura, muita coisa, mas nós não estamos vivos, o Espírito não está em nós. Você pode ficar em pé no seu lugar comigo? E eu gostaria nessa noite que você colocasse a mão no seu coração. Que você pensasse. Que você olhasse, contemplasse a sua sequidão. Eu posso contemplar a minha. E que você começasse a orar. A primeira coisa, entendendo, Deus tem um plano. O plano de Deus é vida. Esse é o plano de Deus. Restaurar. Plenitude. Agora você tem que fazer o diagnóstico no seu lugar. Você, sozinho no seu lugar. Deus leva o profeta de um lado para o outro. Ele vê o tamanho do problema e quanto tempo o problema existe. E eu preciso disso. Você também. O tamanho do problema. Quanto tempo o problema existe. Mas eu não sei você, queridos, eu estou cansado de olhar para os vales. Eu estou cansado de ver os ossos secos. Eu quero nessa noite me levantar. Eu queria que você também se levantasse para participar daquilo que Deus quer fazer. Então você pode nessa noite começar a abrir os seus lábios e a profetizar vida. Vida, ordem, poder de Deus,
sobre essa sequidão. Eu não sei qual é a sequidão, a tua sequidão, mas comece a profetizar. Comece nessa noite a se comprometer com o eterno, a dizer que aquilo que você tem que fazer, você fará. É isso que Ele espera de nós. Então toda sequidão se transformará em vida. A tua casa será um lugar de vida, de plenitude de Deus. A igreja será um lugar de vida e plenitude de Deus sobre essa nação, sobre essa cidade. Então você pode abrir os seus lábios e começar a profetizar, a falar, a se comprometer com o Senhor a respeito de toda a sequidão, em nome de Jesus.